Fala, mestres, beleza? Thunder aqui e hoje eu tenho um assunto muito sério pra falar com vocês. Hoje a internet foi abaixo por causa de um dos mangakas que eu mais gosto cometeu um puta de um crime. Nobuhiro Watsuki, que é o mangaka de Samurai X, está sendo condenado e vai ser preso. O seu crime foi portar DVDs de crianças Quer saber? Vamos ser claros dessa vez. Olha, YouTube, se você quiser desmonetizar porque eu vou usar palavras pesadas e eu vou trabalhar para um assunto muito sério aqui, olha, faça o que você quiser, porque sinceramente esse assunto é muito sério para eu simplesmente ficar dedilhando, então vamos falar o bom português correto. Nobuhiro Watsuki foi preso por portar pornografia infantil. Ele tinha esses materiais, ele gostava de ter isso daí desde 2015 e ele mesmo confessou, falando que sua preferência é de garotas de 10, 14 anos, nessa faixa etária e tudo mais. A pena dele vai ser prisão de 1 ano e uma multa de 1 milhão de ien. Quanto a isso, sinceramente, é pouco. Mas vamos lá, eu vou estruturar melhor esse vídeo em 2 pontos. O primeiro, a nossa relação com a obra e autor. E a segunda, sim, vamos falar de lolicons, pedofilia e coisa do tipo. E eu sei que esse assunto é super delicado, super sério, então eu peço encarecidamente para vocês assistirem até o final, antes de me xingar, de me criticar, de não entender exatamente o que eu estou falando aqui. Assista primeiro e, claro, qualquer dúvida, qualquer debate, os comentários estão aqui para isso. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo é a relação de autor, obra e nós. Ainda mais nesse caso, porque eu particularmente sou muito fã de Samurai X. Foi um dos animes que me entregou o mundo dos animes, que inclusive eu falei na última live que a gente fez no canal do Projeto LB sobre a minha relação com Samurai X, que ele foi o anime que me trouxe a esse mundo, que provavelmente se não fosse por ele, eu não amaria o mundo dos animes como eu amo hoje. Além também de ser uma obra que me deu um senso crítico completamente diferente naquela época pra mim, e me mostrou que o certo e errado não é tão preto no branco assim, mas sim tons de cinza, e que por mais que você esteja fazendo uma ação má, você pode estar fazendo bem. Ou o inverso, ou o quanto você se arrepende de delitos do passado e o quanto você busca a sua própria redenção. Samurai X é uma obra carregada de conceitos muito incríveis e foi feita por um pedófilo. Bem, pelas linhas de fato a gente não sabe exatamente até onde o Watsuki foi, se ele realmente fez de fato algo errado ou ele simplesmente era um consumidor. Mas independente se fez ou não, existe o crime aí. O crime é claro. Você não pode nem portar esse tipo de conteúdo e muito menos fazer esse tipo de conteúdo. Ou fazer coisas como, por exemplo, o mangaka de Toriko fez, mas já já eu entro nisso. O fato é, não importa o ângulo e quanto você queira passar pano nessa situação, ele está errado e deve ser punido. Eu particularmente acho que a pena dele é fraca em todos os âmbitos. É uma multa muito irrisória e 1 ano de cadeia não é muita coisa. E ainda mais pelo fato que sempre existe panos quentes pra cima disso tudo. Vou citar o mangaka de Toriko, qual que é o nome? O Mitsutoshi Shimabukuro, que é o mangaka do Toriko, ele fez algo muito pior. Ele saiu com uma colegial, foi para um hotel, enfim, ele consumou o fato. E ele foi preso. E ele foi descontinuado da Jump. E 6 anos depois estava ele voltando à ativa, publicando Toriko e está a todo gás até hoje. Esse ponto específico eu não vou entrar a fundo agora, porque eu quero falar da minha relação com o Samurai X e com essa situação. Porque eu vou dar um exemplo aqui e eu quero que vocês reflitam. Essa parte é muito mais para vocês refletirem de fato. Vamos supor que você começou a conhecer uma nova banda agora. Você gostou da música, você começou a correr atrás de tudo que eles publicaram, de outras músicas, você começou a comprar CD, camisa, ir em shows. E nesse ponto específico você começa a entrar um pouco mais dentro do mundo da banda. Você começa a conhecer a formação, o grupo e tudo mais. E no meio da sua descoberta, você descobre que o vocalista, ele matou a mulher dele. Qual vai ser a sua relação com a música dessa pessoa ou com essa banda a partir dessa informação? Você vai largar tudo, destruir camiseta, CD e tudo dessa banda que você começou a gostar por conta desse fator ou não? Para esse exemplo eu não vou dar uma resposta, eu quero apenas que vocês reflitam. Porque algumas pessoas podem falar, não, eu posso ainda gostar da banda por causa dos outros integrantes, ou gostar só da música da pessoa, ou não, se ele fez esse tipo de crime, eu não vou seguir essa pessoa deve ser presa, ele deve ser punido.
Enfim, existe uma série de conclusões que cada um vai tirar por conta desse assunto. E quando eu começo a olhar sobre essas circunstâncias, eu vejo que, infelizmente, as pessoas que estão em evidências, que produzem conteúdo aqui pra internet, que fazem músicas, que fazem mangás, animes, são atores, que fazem filmes, que escrevem livros, todos somos humanos, certo? Certos. Todos somos passivos de erro e até cometer delitos. Mas eu tenho uma visão super simples dessa situação. Se você cometeu um crime, você tem que pagar por isso. Você tem que ser julgado. Deve sim existir uma consequência para cada uma de suas ações. Não só ações ou delitos que são legais perante a justiça, mas existem outras coisas que também devem ser passivas de punição. Às vezes uma punição moral ou até mesmo social. Querendo ou não, cada caso é caso, cada pessoa é pessoa. O que eu não acho certo é ter impunidade. Ou pior, a pessoa está no patamar que a lei acaba não se aplicando a ela. Isso é super perigoso, isso é super errado. E nós que estamos aqui no Brasil, vemos isso a cada dia. Então não importa se é um cineasta, um mangaka, um youtuber, um ator, um escritor, se fez cagada, tem que ser punido. Deve ser punido principalmente pelo exemplo. Eu poderia dar uma série de exemplos que tivemos contatos nos últimos anos, aqui mesmo no Brasil, e com pessoas que cometeram delitos que continuam ativa, que continuam recebendo o glamour de tudo que fazem. Por outro lado, por mais que essa pessoa deve ser punida, o que acontece com o que ela produziu? O que ela faz, as suas habilidades, os seus serviços, os seus produtos. Será que tudo isso deve ser negligenciado ou não? Aí nesse ponto, como eu falei, acaba indo de pessoa para pessoa. Eu, honestamente, por mais que condene completamente a atitude do Atsuki, eu com certeza vou continuar gostando de Samurai X. E nesse momento vocês podem me chamar de hipócrita, vocês podem falar que eu tô passando pano pro cara. Não, não estou passando. Ele deve sim ser preso. Eu acho que é até pouco o que ele tá recebendo. Tanto ele quanto qualquer mangaka ou qualquer pessoa que cometa esse tipo de delito. Porque, por exemplo, o mangaka de Toriko, esse sim deveria ter passado muito mais tempo na cadeia. Agora, sobre Samurai X, é uma obra publicada, é uma obra que já teve toda a sua história contada. É uma história que tem a sua própria narrativa. Ela é independente dos valores do seu mangaka, por mais que tenha sido produzido por ele. Ele conta uma história que, inclusive, não tem nenhum resquício sobre esse assunto. Porque, inclusive, em Samurai X, os personagens já têm um pouco mais de idade. E por mais que, por exemplo, o próprio Kenshin tenha começado num mundo bem sombrio, com muita pouca idade, isso ainda é muito bem retratado e faz todo sentido dentro da época e da sua narrativa. Então fica muito difícil julgar a obra Samurai X. Eu vejo com uma clareza que existe a obra e seu criador, a criatura e o criador. Quando existe essa distinção entre criatura e criador, onde um autor é diferente das suas obras, onde um ator é diferente dos seus personagens, onde existe essa distinção, fica muito difícil você acabar julgando o valor daquela obra, porque, sinceramente, se a gente fosse julgar o valor de cada obra, cada produção, de cada criação intelectual, a gente teria que passar um pente fino em todos os criadores de conteúdo. Seja nos animes, seja nos mangás, seja na música, seja nos livros, seja até aqui no YouTube. Vamos lá, quantos youtubers vocês acompanham que fazem conteúdos que, digamos assim, têm uma vida um pouco deturpada? Que tem valores que não batem exatamente com o seu? Será que tudo isso deve ser jogado na balança quando você vai absorver um conteúdo criado por aquela pessoa? Por isso que eu digo, vai de cada um esse ponto. Eu, particularmente, Thunder, Renan, consigo disseminar bem uma coisa da outra. E não é porque a pessoa fez uma boa obra, produziu algo bom, que ela deve ser isenta de qualquer coisa. Por exemplo, se o mangaka de Real Life cometer uma atrocidade dessa, sim, ele deve ser punido, ele deve ser preso, ele deve ser condenado. E eu amo Real Life. A obra não está ligada diretamente aos valores morais da pessoa, mas isso não é regra. Existem pessoas que sim, levam isso em consideração, mas, de novo, isso acaba sendo cada um tem a sua opinião diferente, cada um tem a sua visão diferente sobre valores da vida e sobre criatura e criador. E está longe de estar errado uma pessoa que, por exemplo, vai acabar odiando o Samurai X por causa que o Atsuki fez uma atrocidade dessa. Essa pessoa não está errada.
para ela aquilo é errado e aquilo fere seus valores, e se ela sabe dessa informação, ela pode sim acabar se distanciando da criação daquele criador. Por isso que esse primeiro ponto que eu quis trazer aqui no vídeo é passível sim de interpretação. Não existe uma norma, uma regra, e por mais que você discorde disso, por mais que você ache que eu devo queimar Samurai X porque o seu criador fez essa atrocidade, eu não vou queimar a obra, eu vou queimar o Watsuki. Eu sou contra o que ele fez e acho que é pouco, mas o Samurai X não tem nada a ver com isso. Eu realmente espero que vocês tenham entendido a minha visão sobre essa diferenciação entre obra e criador. Agora eu vou mexer na ferida, porque vamos falar um pouco sobre essa de lolicons. O Japão é conhecido por um país que passa bastante pano pra esse tipo de coisa, não? Tanto que as suas leis anti-pedofilia são um tanto controversas e bem tardias. A produção e criminalização desse tipo de conteúdo só foi entrar em vigor em 99. Isso com muita pressão da ONU e da Unicef. Há mais ou menos 18 anos que de fato isso está sendo mais criminalizado. E apenas em 2014 que você manter esse tipo de conteúdo em sua posse também se tornou crime. E com muitas reticências e ressalvas e tudo mais. Até pelas leis e punições do próprio país e como isso é visto de uma forma até que popular, nós vemos que sim, o Japão passa muito pano em cima disso. Aqui no Brasil a gente passa pano pra político corrupto e ladrão, né? A gente não tem tanta moral pra falar dos japoneses não, né? Independente disso, existe toda uma cultura criada em cima da pornografia infantil. Da pornografia como um todo, mas a infantil é um pouco mais especial, porque é crime! Tanto a produção, a comercialização, ter esse tipo de material e, claro, cometer esse tipo de ato. Porque, sinceramente, por mais que você só veja, só consuma, só tenha seus DVDzinhos aí das LOL e tudo mais em casa, alguém produziu isso sem você ter a menor noção de como foi produzido. O estado mental, psicológico e físico das crianças, o que isso pode acarretar para sua vida. Sério, esse buraco é tão profundo que é errado em todos os sentidos. Eu espero de verdade que não tenha aquelas pessoas que falam: ah, mas se for um adolescente de 16, 17, é sua aparência, não, tá tudo errado. Uma coisa é a discussão sobre a maioridade sexual da criança e do adolescente, a instrução que ele deve ter sobre esse assunto. E claro que se a gente comparar os valores de Japão e Brasil são completamente diferentes, porque sim, aqui no Brasil também existe essa cultura. Ou você acha que a novinha do pancadão também não acaba entrando nesse assunto? Por isso que se quiser fazer a discussão sobre maioridade sexual, instrução e como funciona o sexo entre os adolescentes, isso é um ponto sim muito interessante que sim deve ser discutido, mas a gente não está entrando nesse ponto, a gente está falando sobre um crime e que inclusive acaba recebendo tanto pano quente que provavelmente o que aconteceu com o Watsuki hoje, daqui a uns 5 anos ele tá na ativa de novo. Porque, como eu falei, existe toda uma cultura que protege, toda uma cultura que enaltece a pornografia infantil. Não de uma forma direta, mas a gente sabe que existe. Se formos olharmos todos os âmbitos da cultura japonesa e olharmos para os seus animes, mangás e até a produção de música, a gente vai ver muitas coisas interessantes nisso, não? O próprio mundo das idols sempre esteve muito em xeque, inclusive com essa nova produção da Netflix, o documentário que eles fizeram sobre Tokyo Idols. E descobriram que, na verdade, todas essas garotinhas fofinhas que estão dançando e requebrando até o chão, nada mais é que, no final das contas, é só pra satisfazer um bando de velho tarado. E, sinceramente, não acho que é só por lá, não. Não mesmo. Ou, por exemplo, tocando um pouco mais na ferida aqui, animes e obras que falam sobre lolis. Nossa, Tanda, você vai falar mal de lolis? Mas 2D não é crime! Agora os guerreiros de teclado vão entrar em alvoroço, vão querer me comer vivo, mas saiba que sim,
tudo faz parte do mesmo processo. Garotinhas novas em 2Ds, obras que trabalhem com isso, e toda essa sexualização de garotas, talvez de fato não seja a causa, mas ajuda. A gente pode pegar outros exemplos, por exemplo, os próprios jogos. Ah, você ter jogos violentos não torna pessoas violentas. Do mesmo jeito que ter obras que trabalham sexualidade infantil não vai fazer de você um pedófilo. Então, é um pouco mais complicado do que parece. Até porque, nesse exemplo específico, existe dois lados e duas medidas. Violência, morte é tão crime quanto sexualização infantil, ou estupro, ou coisas do tipo. Por mais que sejam crimes, ainda são contextos diferentes. Vou dar apenas uma divagada aqui pra ver se vocês entendem mais ou menos a minha visão sobre isso. Quando a gente vê garotinhas fofinhas, bonitinhas, lolis, com pouca roupa, porque sim, qual é a reflexão criada quando você está vendo que estão sexualizando garotas porque vende? Sim, existe, e muito, a rodo. Eu posso citar 300 mil obras aqui que sexualizam garotinhas só porque sim. Ou usam a desculpa que ela é uma deusa super poderosa de 300 mil anos, mas continua com um corpinho de garota. Isso sim existe, isso sim movimenta uma indústria, isso sim é super vendável. Se é certo ou não, pela lei, isso é certo. Não é crime você fazer representações de garotinhas em desenho. Mas sabemos que existe essa bola de neve. Sabemos que algumas vezes isso pode ser um estopim ou apenas aí um alimento para as pessoas que têm aí alguns probleminhas quanto a esse assunto. Independente de estar certo ou não, eu só tenho uma visão sobre isso. Já que eu só posso falar sobre mim e o que eu acho sobre essa situação e como eu criminalizo isso. Primeiro, anime por si só, por ter a representação de garotas e tudo mais, e assim, mais sexualizados, isso de fato não é crime. E nem eu vejo tanto como crime. Mas, se você gosta demais disso, e seus interesses são um pouco mais perturbados sobre isso, eu acho que você tem probleminha e você pode se tratar, né? Uma pessoa que tem impulsos sexuais um tanto distorcidos assim, ela não necessariamente pode ser uma criminosa ou cometer algum crime. De fato, ela só pode acabar gostando desse material, mas nunca de fato fazer algo. Assim como, por exemplo, muitas pessoas gostam de jogos violentos e nunca cometeram um crime de fato. Mas aí acaba sendo um pouco mais controle pessoal. Se você tem alguns traços que acaba gostando demais disso e começa a criar interesse um pouco mais reais, você tem que se tratar. Você tem que se tratar, porque isso é sério, isso pode causar problemas sérios em sua vida. Você pode sem querer ou achar normal algo que envolva esse tipo de assunto. Porque eu ainda acredito que o juízo deve estar na pessoa. Eu ainda acho que ela deve se policiar. Mesmo que eu saiba que às vezes isso não acontece. E algumas pessoas acabam perdendo a capacidade de se conter, ou acabam achando isso normal. E aí mora o perigo. E aí as regras devem ser um pouco mais rígidas. Se você acha que sim, o mundo dos animes e mangás deve sim ter essa liberdade criativa para criar obras em cima de sexualização de garotinhas, ou garotinhos, porque isso também acontece, pode até ser. Eu acho que o limite da arte ele pode estender, mas ela por si só para ser um produto vendável e só para alimentar ainda mais uma indústria que já é super tóxica em cima disso, sinceramente não. Porque como eu falei, eu simplesmente abomino, eu acho doentio, eu acho que a pessoa que gosta e que, cara, enaltece de uma forma bizarra assim, até dentro de algumas obras, é problemático. É super problemático. Aqui no Brasil, algumas coisas não passam de piadas dentro da própria cultura otaku, ou pelo menos eu espero que seja só isso, por mais que eu sei que não é. Porque aí vocês falam, ah, vou guardar minha loli no porão, porque, não sei o que de loli. A gente até entende na piada, é só uma zoeirinha, mas isso é sério. Existem outras facetas dessa realidade que são super sérios. E se você gosta disso, você tem que ter todos esses conceitos na sua cabeça. Você tem que ir atrás de pessoas que podem te ajudar, porque senão você pode cometer algum crime, você pode estar fazendo algum crime sem ter a menor noção disso, porque por mais que você fale, não tem nada demais consumir esse conteúdo, tem sim, porque você sabe a condição dessa criança que acabou sendo filmada, você sabe a condição de toda essa indústria que está sendo
cada vez mais alimentada, você sabe a realidade disso tudo, e por mais que você ache que, não, é normal ou não tem nada demais, tem sim! Tem sim! Imagina a cabeça dessa criança que aconteceu isso! A vida destruída dela! Ou sérios problemas, e não só problemas psicológicos, como físicos e tudo mais. Isso é um assunto super sério! Se o Atsuki fez isso, ele deve sim ser punido. Se uma pessoa que está em evidência cometeu algum crime, ela deve ser punida e muito punida! Porque o exemplo é para mostrar que existem normas, leis, que a gente vive numa sociedade que a gente tenta manter essa caoticidade controlada. Porque, infelizmente, pessoas podres e pessoas ruins existem, seja no mundo dos animes, dos mangás, dos filmes, dos jogos, dos livros, da televisão, do cinema, da puta que pariu. Existem pessoas ruins, existem pessoas que cometem essas atrocidades, e não deve ser levado isso como normal. Jamais. E, de novo, não tô passando pano pro Atsuki, tá? Eu gosto de Samurai X, independente disso, mas, por mim, 5 anos... e mais pra cadeia. Então é isso, mestres. Bom anime. Até o próximo vídeo.